Andressa Urach vai colocar um terceiro peito. É o que tem saído nas redes sociais. Mas antes de falar sobre isso, me segue aí no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, comenta qual a sua opinião sobre isso. E vamos falar sobre o que saiu nas redes sociais. A Andressa Urach tem um desejo ou vê a possibilidade de colocar um terceiro peito. O que eu vejo sobre isso é que, assim, particularmente eu nunca vi alguma cirurgia plástica de uma pessoa que colocasse um terceiro peito, a não ser de algumas cenas de filmes ou séries ali, mas nada de real. Se houver, por favor, me deixem aí o link da matéria, mas nunca vi nada sobre isso. No meu ver, eu acho que a Andressa Urach acabou falando isso para chamar a atenção, principalmente nas redes sociais, que deu um bom burburinho sobre isso. Alguns relatos dela disse que o desejo dela seria confrontar os religiosos, que na visão dela a religiosidade está em você defender princípios ou renúncias, né? Porque na verdade o Deus que ela enxerga é o Deus do amor, né? Que relativiza a questão sexual ou pudor sexual ou transformar a ou melhor, conteúdo adulto que ela faz em trabalho, como se Deus abençoasse ou permitisse, ou que tivesse tudo certo. Então, ela diz que ama a palavra, mas confronta os religiosos. Incoerência, porque a religiosidade não está só no sentido de vestimenta ou coisa assim do tipo, né? Na verdade, o evangelho ao qual ela diz que tanto ama, o próprio Jesus diz em Lucas 9:23 que se alguém quiser vir após ele, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. O próprio Jesus, então, Andressa, seria um religioso para você? Quando o próprio Jesus diz que devemos buscar a santidade e renunciar aos desejos da carne, está na palavra que você diz que ama, né? É uma certa incoerência. Então, no meu ver, eu vejo uma ignorância no sentido que eu acho que nem a Bíblia direito ela conhece para tentar trazer os argumentos dela, né? Porque a própria palavra que está escrita ali diz que é um pecado você viver a prostituição ou o pecado sexual, ou o que que seja. Então, assim, você vê uma pessoa defender algo que não conhece e acha que a religiosidade está em pessoas como a gente que prega a palavra, que defende o evangelho, aquilo que está escrito, e a palavra não erra, ela é inerrante, infalível, ela é perfeita, ela é atual. A Bíblia, ela é o nosso manual, né, para nós cristãos caminharmos de acordo com a vontade de Deus. Então a própria palavra defende que devemos buscar a santidade e trata tais pecados ao qual a Andressa está vivendo hoje, os conteúdos adultos, enfim, que é algo condenável, sim. E isso não é religiosidade, isso é a palavra de Deus. Então a gente tem que não transformar princípios em religiosidade ou achar que princípios são pecados. Não, princípios são algo que deve ser vivido por aqueles que caminham com Cristo. E as falas de Cristo falam que devemos ser separados para o uso exclusivo de Deus, abrindo mão dos nossos desejos carnais. Isso para todos, independente da forma que você seja ou se sinta. Jesus chama a todos a uma vida de renúncia, né? Então, Andressa Urach, eu vejo que ela está bem equivocada. Se ela está falando isso acreditando, então eu não acredito que ela esteja tão bem, né, em suas ideias. Acredito que deveria precisar de ajuda. Ou realmente ela está usando disso para chamar a atenção e para confrontar a igreja e de alguma forma ela tirar algum benefício disso, né? Mas tem muito aquela palavra. 1 Timóteo 4 diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé, dando a ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Gente, a gente está vivendo os últimos dias. A gente vê pessoas que eram do evangelho negando a palavra, distorcendo a palavra ou relativizando a palavra. Então a gente precisa ter cuidado com as pessoas que seguimos ou aquelas que até então falaram que tiveram uma experiência com Jesus ou que são de Jesus. Na verdade, o que vai permear em
a gente entender que aquela pessoa realmente nasceu de novo como uma nova criatura, se chama fruto. As atitudes dessa pessoa, a mudança do comportamento dessa pessoa, o rompimento do pecado dessa pessoa com a busca de santidade. E o tempo vai dizer tudo se aquela pessoa realmente nasceu de novo ou foi um vento, né? Uma experiência assim, um processo que nem começou direito e a pessoa não resistiu aos processos. Porque quando a gente se converte, entramos no deserto e vamos ser provados, vamos ser moldados pelo próprio vaso do oleiro. Isso é todos. Não tem essa de você querer dormir hoje como José e querer acordar governador no outro dia, não. Foi 13 anos no Egito que José passou e não abriu mão da palavra e do princípio de Deus. E Deus honrou a fé de José e o colocou como governador do Egito. Então tem muita gente que não suporta o processo e no meio desse processo cai, apostata ou desvia ou vai para o mundo e acontece tudo isso que a gente vê com Andressa, entre outros aí, né? Então temos que ter essa ciência. Andressa, para mim, está chamando sua atenção e, enfim, a ideia dela é faturar, porque o Deus dela hoje é o Mamon, o Deus do dinheiro, né? E outro lado, o hino de todes, né? Gente, é muito surreal isso. É uma palavra bem básica sobre isso. Todes, na verdade, é um pequeno grupo de pessoas que não querem se sentir incluídos da forma que eles se sentem, negando a realidade, que querem neutralizar a sua identidade e eles querem pegar a nossa gramática, né, o português, eu vejo isso, ó, que nem uma camisa, você pega, espreme assim e torce ela. Então eles estão torcendo o português para eles, né, para agradar esse pequeno público. Só que aí eu acho isso uma aberração sobre a nossa língua portuguesa. Porque o mínimo do português que você já até estudou ali na quarta série, quinta série já, é que todos, independente do seu gênero, da forma que você se sinta, homem ou mulher, já está incluso. Então, até que você seja trans, homossexual, o que seja, quando estamos em um lugar e fala todos, é uma redundância e está incluído a todos, independente do seu gênero. E essa questão do todos é mais para agradar um pequeno movimento, um pequeno público, um pensamento revolucionário que quer mudar, desconstruir a sociedade, com essa necessidade de autoafirmação, né? Então, você literalmente pega o hino brasileiro, que é um dos mais lindos do mundo, distorce assim, ele, né? Você pega, ele faz assim, para agradar esse público, e ainda isso afeta toda a nossa geração de criança. Porque, infelizmente, o nosso ensino brasileiro está muito a desejar nos últimos rankings. Então, olha o que você está fazendo em prol de um ativismo, de um movimento, torcendo o nosso hino nacional, torcendo a nossa língua portuguesa, e tudo isso por causa de quê? Política. Então, meus irmãos, todos, inclui a todos, independente da forma que você se sinta. Você já está incluído quando eu falo todos para cá, todos para lá. Ainda que eu falo todas aqui, no sentido todas plural mulher, ou todos homens para cá. Mas ainda assim, quando eu falo todos, eu incluo a todos, independente do seu gênero. Então não precisaria eu fazer isso aqui para agradar o todes, né? E oremos. Oremos pela nossa nação, porque se as coisas estão caminhando assim, eu tenho um receio de que vai ser o nosso futuro. Então, que Deus levante pessoas, políticos que defendam a nossa pátria, a nossa fé, os nossos princípios, a palavra de Deus também nas escolas, que seria muito bom e importante. E defender a nossa língua portuguesa, que é tão linda, né? E, infelizmente, pessoas estão acabando com ela em prol dos seus ativismos aí, né?
Mas é isso, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Como eu sempre costumo dizer aqui no meu canal, graças a Deus, meu canal agora monetizou. Isso é uma coisa muito boa. Mas ainda assim quero deixar para vocês, para quem quiser sentir, quiser abençoar o meu canal, o meu ministério, eu deixo aqui o meu contato, até para quem quiser conversar comigo, que é 19 9742 35994. É meu WhatsApp, mas ao mesmo tempo Pix, Nubank, Riquelme Araújo. Então, se você quiser sentir, quiser abençoar a minha vida, eu deixo esse contato. E que Deus te abençoe. E com certeza vamos aí trazer mais conteúdos de cunho de situações do que estamos vivendo hoje e ao mesmo tempo da palavra de Deus, né? Que precisamos seguir em foco para um só caminho: Jesus e o reino de Deus. Que Deus te abençoe.